Tempo muito especial. Isaías capítulo 22, por favor, me acompanhe. Queridos, está aqui, glória a Deus que deu certo. Estávamos com um problema sério no computador, mas graças a Deus que deu certo, e eu creio que nós vamos poder compartilhar tudo com vocês e ter alguns slides aqui importantes. Isaías 22, do versículo 20 até o 25, por favor. É algo muito precioso mesmo, que nós queremos compartilhar com vocês. A partir do versículo 20, do capítulo 22 de Isaías. Naquele dia, chamarei ao meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os seus descendentes, todos os utensílios menores, fincada em lugar firme, só voltando que eu pulei uma parte, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Amém. Eu quero pedir que sentado mesmo, eu quero fazer uma oração, a gente não tem feito assim, mas eu quero abrir uma exceção, e eu quero pedir que sentado mesmo, curve a sua cabeça, se você puder, coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, obrigado por estarmos aqui, e obrigado por aquilo que o Senhor tem reservado para esta noite. Quero sujeitar a minha vida e a vida de cada um dos meus amados, aqueles que estão nos assistindo, Senhor amado, aqui pelo nosso canal, aqueles que estão presentes aqui. Eu oro para que o Senhor cumpra o seu propósito, eu oro para que a sua palavra que vai ser liberada nesta noite, ela possa, Senhor amado, ser liberada com propósito e alcançar aquilo que está no teu coração, porque o Senhor usou o profeta Isaías para dizer, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, Senhor, que a tua palavra, ela cumpra o seu propósito nesta noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu lhe peço e agradeço. Amém, Jesus, amém. Amém, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você me acompanhe aí, que a gente vai ter alguns minutos juntos aqui para estar ministrando. Depois nós vamos ter o tempo para ceiar diante do Senhor, amém? Vai ter o momento da ceia, mas eu preciso compartilhar algumas coisas aqui muito importantes com você. Queridos, Deus, ele usou o profeta Isaías, vou já voltar um pouquinho no contexto, mas Deus usou o profeta Isaías, dizendo, naquele dia, Deus determinou um dia, Deus determinou um tempo, para que ele pudesse chamar, levantar Eliaquim. Ele disse, filho de Hilquias. Quem era Eliaquim? Eliaquim era um novo mordomo que Deus estava levantando para assumir o lugar de Sebna. Nós falamos muito a respeito de Sebna no passado, domingo passado. Eliaquim, a palavra Eliaquim significa, me ajude aí, 1, 2, 3, já. Eliaquim significa, Deus o levantará. É isso que significa o nome Eliaquim. Você pode repetir comigo, 1, 2, 3, já. Deus o levantará. É isso que significa o nome Eliaquim. Então, entenda isso aqui. Quando o Senhor, ele viu, e até uma coisa, nós estávamos falando sobre isso na célula, sinceramente, eu acredito que Eliaquim, ele não tinha crueldade, infidelidade, maldade no coração dele, e nem tampouco o seu coração era soberbo. Mas a gente aprende uma coisa muito interessante, que Abraham Lincoln, ele falou algo muito interessante. Ele disse, você quer conhecer uma pessoa?
dê a ela, não, você quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê a ela poder. Então eu acredito que Sebna, ele não era uma pessoa má, ele não tinha o coração dele cheio de orgulho, ele não era uma pessoa cruel, mas infelizmente quando foi confiado poder, autoridade, influência, poder de domínio, sabe, de comandar sobre ele, que foi confiado sobre a vida dele para comandar, aí o orgulho começou a tomar espaço no coração. Ele começou a pensar em si, ele começou a se sobrepor diante de tudo que havia sido confiado para ele. E o que nós vemos, queridos, e quando o Senhor, ele vê que administradores estão tendo a mesma atitude, o mesmo coração de Sebna, o que ele faz? Ele mesmo se encarrega de tirar. Porque a Bíblia diz que é o próprio Deus que resiste aos soberbos. Ele não manda alguém. A Bíblia diz que Deus aos humildes concede a sua graça, mas aos soberbos ele resiste. Imagina o próprio Deus se opondo. Imagina o próprio Deus resistindo a alguém por causa da soberba. Ele está dizendo que essa pessoa nunca vai alcançar o favor, a graça dele, porque é o próprio Deus que vai se impor diante daquela pessoa. Então é isso que ele vai fazer, ele vai tirá-la e vai colocar em lugar daquela pessoa, uma pessoa de integridade, uma pessoa fiel, uma pessoa que vai corresponder a ele. E ele diz, olha, ele falou para Sebna, eu vou tirar a tua túnica, eu vou tirar a tua faixa e o teu poder, e eu vou dar a Eliaquim. Foi isso que ele falou, eu vou tirar a tua túnica, a tua faixa, o teu poder, tudo aquilo que te dava autoridade para você ser o mordomo-chefe, o mordomo da casa real, de tudo aquilo que pertencia à realeza, tudo o que era, que foi confiado para você, e que era símbolo da autoridade e do poder que havia sido confiado a você, eu estou tirando tudo de você, e eu estou dando ao meu servo Eliaquim, aquele a quem eu estou levantando. Foi isso exatamente que ele fez, queridos. Então, preste bem atenção, baseado no texto que nós lemos. Nós vemos o Senhor colocando sobre os ombros do mordomo Eliaquim a chave da casa de Davi. Repita comigo, a chave da casa de Davi. É isso que nós vemos, o que o Senhor disse. Ele disse, a partir do momento em que eu confiar para ele a chave da casa de Davi, ele disse, ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. É isso que ele fala. Então entenda que a chave da casa de Davi, ela é símbolo de quê? Ela é símbolo de autoridade do governo de Deus. A chave da casa de Davi é símbolo de autoridade do governo de Deus, é o poder para fechar e para abrir, para entrar e para sair. É isso que Deus está falando. Então, quando está escrito que Eliaquim, ele recebeu a chave da casa de Davi, isto significa, queridos, me ouça, que ele, como um administrador bom e fiel, estava recebendo poder e autoridade da parte do Senhor para administrar tudo o que o Senhor estava confiando nas suas mãos a partir daquele momento. Então entenda, esta chave significa o poder e autoridade confiado pelo próprio Deus, para que ele, como um mordomo, como um administrador fiel, pudesse administrar tudo o que o Senhor, a partir daquele momento, estava confiando nas suas mãos. Eu quero que você entenda isso e guarde isso no seu coração, porque é muito importante. Queridos, eu creio, e é algo que o Espírito Santo tem ministrado muito forte ao meu coração, eu creio que o Senhor está levantando uma nova geração, uma geração de bons e fiéis administradores. Eu creio muito nisso, eu quero lhe dizer que eu tenho repetido, esse já está sendo o terceiro domingo, né, Marcos? O Marcos, ele senta bem aqui na frente, ele está recebendo tudo isso, já é o terceiro domingo que eu estou lhe falando isso.
Então eu quero que você guarde no seu coração, porque eu creio que o Senhor está levantando uma geração de bons e fiéis administradores de grandes bens, de grandes riquezas que Ele vai estar confiando para eles. Então entenda, baseado nesta promessa aqui, ele diz que Ele aqui representa. Então eu quero que você guarde no seu coração. Ele representa esta geração desses bons administradores. Essa é a geração de homens e mulheres que preste atenção, serão como pregos bem fincados e que não serão arrancados. Esta geração de bons administradores serão como estacas bem firmes. Esta geração serão como pais e mães para o povo de Deus, queridos. Esta geração de bons administradores, esta geração será como tronos de honra para a casa de seus pais. Queridos, quando eu estava meditando isso, eu digo, meu Deus, o que Deus estava falando, o que Deus estava dizendo, olha, a geração de Eliaquim, o Eliaquim que eu estou levantando, ele vai ser como uma estaca bem firme, ele vai ser para a casa de seus pais, ele vai ser pai, ele vai ser como um pai para Jerusalém e para Judá. O Eliaquim que eu estou levantando, ele vai ser como um trono de honra para a casa de seu pai. E eu quero falar uma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração nesta tarde hoje, e eu sei que essa palavra para ser liberada para alguém aqui, pelo menos para uma pessoa, ou ela está ao vivo, ou ela está aqui, essa palavra para ser liberada aqui, me ouça. O Espírito Santo falou comigo hoje à tarde, que alguns deixarão de ser ovelhas negras de suas casas, porque o Senhor está mudando a sorte deles. Deixarão de ser aquela pessoa que era apontada como uma ovelha negra, aquela pessoa que era apontada como uma pessoa que dava trabalho, sabe, que não tinha nenhum futuro, que não tinha, olhava e não via nenhuma luz. O que o Espírito Santo ministrou, que essas pessoas, o Senhor está mudando a sorte delas, elas não serão mais vistas como ovelhas negras. Deus deu essa palavra dizendo, olha, Eliaquim, ele será como um trono de honra para a casa de seus pais. Será como um trono de honra, será aquele para quem seus pais irão olhar, irão se sentir honrados por terem filhos como Eliaquim. Filhos que o Senhor está levantando nesta geração para viver e para cumprir o seu propósito. Queridos, esta é uma geração de bons, estou repetindo, estou enfatizando, de bons e fiéis administradores a quem o Senhor tem confiado a chave da casa de Davi. E entenda que aquilo que Isaías profetizou, cerca de 600, entre 600 a quase 700 anos antes de Cristo, a gente vê Jesus falando isso para a igreja de Filadélfia, falando a mesma coisa. É o que está em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Preste bem atenção como o Senhor diz. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos, eu creio que é uma geração de homens e mulheres fiéis ao Senhor, porque a igreja de Filadélfia representa aquela igreja dos santos fiéis no Senhor. Eu acredito que fazem parte da igreja do arrebatamento. Tem alguém aí, gente? Quem faz parte da igreja do arrebatamento, por favor? Amém? Eu creio que quando o Senhor ele está falando dessa igreja, mesmo ela tendo pouca força, mesmo não aparentando ter força, mas ela nunca negou o Senhor. Ela nunca negou o Senhor. Ela permaneceu nele, ela permaneceu na palavra dele, ela nunca negou o seu nome. E ele diz: olha, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Ele está se apresentando como aquele que tem essa chave.
Então, se Ele tem a chave e nós estamos nele, estamos com Ele, Ele tem nos confiado isso. Eu quero que você entenda que Ele tem confiado isto para mim e para você. Agora eu quero entrar na leitura de um texto, é uma leitura um pouco longa, mas muito importante. E eu quero que você, se possível, guarde esta referência, eu quero que você me acompanhe nesta leitura. Lucas capítulo 16, do versículo 1 até o versículo de número 13. É uma leitura um pouco longa, mas você vai saber por que nós precisamos fazer esta leitura. Lucas 16, do versículo 1 até o 13. Eu quero ler naquela versão, a Nova Bíblia Viva. Me acompanhe aí. Eu creio que ela está aqui. Vamos acompanhando aí. Depois Jesus contou uma história a seus discípulos. Um homem rico contratou um contador para administrar seus negócios. Mas logo correram um boato de que o contador era completamente desonesto. Portanto, o patrão o chamou e disse: que história é esta que eu estou ouvindo, que você está me roubando? Ponha suas contas em ordem, porque você vai ser demitido. O contador pensou consigo mesmo: e agora? Estou liquidado aqui. Não tenho forças para a lavoura e sou orgulhoso demais para pedir esmolas. Já sei o que vou fazer. Desta forma, eu terei uma porção de amigos para cuidarem de mim quando eu for embora. Então, ele convidou todos os que deviam dinheiro ao patrão dele para virem discutir a situação. Perguntou ao primeiro deles: quanto você deve ao patrão? Minha dívida é de 3.400 litros de azeite, respondeu o homem. Bem, aqui está o contrato que você assinou. Disse-lhe o contador: rasgue-o e escreva outro com a metade disso. E você, quanto deve a ele? Perguntou ao seguinte: 1.000 sacos de trigo, foi a resposta. Aqui, disse o contador, tome a sua conta e troque-a por uma de apenas 800 sacos. O homem rico teve de admirar o desonesto por ser tão esperto. É verdade que as pessoas deste mundo são mais espertas nos seus negócios desonestos do que aqueles que amam a Deus. Eu, porém, vou dizer a vocês para agirem assim, buscando fazer amigos por meio de trapaça. Isso vai garantir a entrada de vocês no lar eterno, no céu? Não, porque se vocês não forem honestos nas coisas pequenas, não serão nas grandes. Se vocês enganam um pouquinho só, não serão honestos nas responsabilidades maiores. E se vocês não são dignos de confiança nas riquezas deste mundo, quem confiará os verdadeiros tesouros do céu a vocês? E se vocês não são honestos com o dinheiro dos outros, como poderão assumir a responsabilidade pelo seu próprio dinheiro? Ninguém pode servir a dois patrões. Vocês odiarão a um e mostrarão lealdade ao outro, ou vice-versa. Gostarão de um e desprezarão o outro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Ok, olha aqui para mim. Queridos, nesta parábola, Jesus ele destaca 3 níveis de administração. Vou repetir. Nesta parábola, Jesus ele destaca aqui 3 níveis de administração, e eu quero trabalhar em cima disso com você bem rápido. Qual é o primeiro nível de administração? É a administração do alheio, daquilo que é dos outros. É quando você passa a ter uma responsabilidade para administrar o que alguém está confiando para você. Esse é o primeiro nível. Agora, preste atenção, o que isso significa para a gente? Que quando algo nos é confiado, nós precisamos guardar o nosso coração, para que nós não sejamos achados como Sébina, sendo orgulhosos, infiéis, desonestos, para que não nos seja tirado aquilo que nos foi confiado. Então nós precisamos ter esse zelo, esse cuidado. E um grande exemplo de alguém que foi um excelente administrador de bens alheios foi José lá na terra do Egito.
José, ele foi um excelente administrador na casa de seu senhor, na casa de Potifar. Ele foi um excelente administrador dos presos que lhe foram confiados. E depois ele foi um excelente administrador sobre toda a terra do Egito. E em todos esses casos, esses 3 exemplos, na casa, na prisão e sobre toda a terra do Egito, José, ele estava administrando o que não era seu. Ele se demonstrou fiel na administração daquilo que alguém havia confiado em suas mãos. Ele se demonstrou fiel diante daquilo que havia sido confiado em suas mãos. E eu vejo ele trabalhando com consciência. Você vê quando a mulher de Potifar chega com ele, o tentando para que ele se deitasse com ela. Ele fala para ela: o Senhor, o meu Senhor, Ele me confiou tudo, menos você, porque é a esposa dele. Mas ele está falando com consciência. Eu sou apenas um administrador. Ele me confiou tudo. Ele não tem preocupação de nada, somente com a comida que ele come. Mas tudo que eu tenho, ele confiou em minhas mãos. E ele está trabalhando com essa fidelidade, com essa honestidade, com essa sinceridade de alguém que recebeu algo que não era seu. E José, ele é aprovado nesse primeiro nível, queridos, de administração. Parece que aqui parece que há uma injustiça. O José está sendo fiel e ele é levado para a prisão, não porque ele foi infiel, mas por causa da sua fidelidade. E ao invés dele reclamar, murmurar, ele mantém essa fidelidade, essa boa administração lá dentro da prisão. E de lá da prisão Deus o tira. É como se Deus olhasse de fato para ele e dissesse: esse meu servo, ele está sendo um bom e fiel administrador. Ele já tem condições de administrar sobre toda a terra do Egito. E ele pega e o promove para ser governador sobre toda a terra do Egito. É isso que ele faz. É isso que ele faz com ele. Agora, pare para você pensar comigo. Você alguma vez já questionou: meu Deus, até quando eu vou continuar trabalhando para os outros? Meu Deus, quando é que eu vou ter o meu próprio negócio? Meu Deus, quando é que eu vou ser o meu próprio patrão? Alguma vez você já murmurou isso? Alguma vez você já questionou isso? Quando é que eu vou parar de estar enriquecendo os outros? Porque parece que eu estou trabalhando só para enriquecer os outros. Eu estou trabalhando só para que os outros sejam bem-sucedidos. Quando é que eu vou ter o meu próprio negócio? Quando é que eu vou ser dono das minhas próprias coisas? Você sabe quando? Quando nós aprendermos a administrar bem o alheio. A administrar bem aquilo que nos está sendo confiado. Aquilo que está sendo entregue nas nossas mãos. Porque pare para você pensar, se alguém chega e coloca algo nas suas mãos, é porque essa pessoa está confiando em você, é porque essa pessoa está acreditando em você e acredita que você vai dar certo, acredita que você vai ser bem sucedido. Então o segredo aqui é: não se glorie nos outros, não se glorie no que é dos outros. Sabe o que Salomão fala? Provérbios 13:7. Preste atenção o que Salomão fala. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de contas que são ricas. Tudo é dos outros, mas está andando lá. Você já viu alguns vídeos na internet que a pessoa está encostada do lado de um Camaro assim, para chamar a atenção da moça, mas o Camaro não é dele. Aí depois chega o dono e diz: licença aqui que eu estou saindo. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de contas que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. Você sabe quem a gente vê aqui? A gente vê um Sebna da vida aqui. Não tem nada, tudo foi confiado para ele, mas se sente o cara. Você já ouviu falar do crente peru? Quem sabe assoviar aí, por favor?
É o crente peruzão, meu irmão. Tufa o peito lá no terreiro e fica lá. Pobre que se diz rico. Porque o que tem é alguém que lhe confiou. E se a pessoa não se aperceber disso, a coisa pode acontecer e ela não vai viver esse melhor com esse propósito de Deus. Eu quero fazer uma transição do primeiro para o segundo nível de administração, lendo Lucas capítulo 16, versículo 12, da parábola. 16, 12. Olha a pergunta: e se vocês não são honestos com o dinheiro dos outros, como poderão assumir a responsabilidade pelo seu próprio dinheiro? Se eu não estou conseguindo administrar bem o que é dos outros. Eu não sei se alguém aqui trabalha de vigia, de vigilante. Mas eu já conheci alguns vigilantes no Pará que tem um kit. Uma lanterna, uma rede e um lençol. Você sabe aqueles administradores que esperam só o patrão sair para matar a hora? Você sabe o que Jesus está perguntando? Se você não for honesto com aquilo que é dos outros, você vai ser com o que é seu? Se você não consegue administrar o que está sendo confiado dos outros para você, e quando chegar o que é seu nas suas mãos, como é que vai ser essa administração? É isso que ele está colocando em questão aqui, porque o segundo nível de administração, o primeiro nível é a administração do alheio, o segundo nível de administração é a administração do que é nosso. É um segundo nível, e entenda isso aqui: quando nós não aproveitamos a oportunidade que nos é dada para administrar o alheio, nós corremos um sério risco em não sabermos administrar o que é nosso. Você lembra do filho pródigo? Pelo jeito ele nunca administrou nada dos outros. Quando ele pega o que é dele, o que ele faz? Gasta tudo de uma forma irresponsável. Então olha aqui para mim, é um treinamento para mim e para você, administrar o alheio, porque ao ser aprovado, vem o que é nosso, e nós vamos passar a administrar o que é nosso, queridos, entende? É como que uma promoção de Deus, mas começa com uma fidelidade. E às vezes, se a pessoa não se aperceber disso, não se tocar, ela vai fazer o que é para os outros de má vontade. Ela não vai fazer o negócio bem feito. Eu estava assistindo a história, um vídeo da história de William Colgate. Linda a história daquele homem. Ele saiu da terra dele, abandonou os pais, foi para uma terra distante, porque lá não tinha futuro, mas antes dele sair, um senhor idoso, crente, o encontrou. Ele disse: William, você está indo para onde? Eu estou indo para conseguir um trabalho em outra cidade, porque aqui não tem. Ele disse: deixa eu orar por você. E aquele homem pôs as mãos e orou com ele, e no final ele disse: William, o Senhor está me falando, que em pouco tempo nos Estados Unidos, Deus, Ele vai levantar alguém, que vai ser um grande fabricante de sabão, e este alguém pode ser você. A história conta que William Colgate riu, mas ele foi, e chegou lá um dia, ele foi atrás de um emprego, e ele conseguiu um emprego justamente numa pequena fábrica de sabão, e começou a trabalhar com um senhor idoso que ele não tinha descendente, não tinha parente, não tinha família, era sozinho. E ele começou a trabalhar com aquele senhor, e aquele senhor disse: William, eu estou vendo que você é um rapaz dinâmico, você é inteligente, você não quer ser sócio comigo neste negócio?
Mas o William disse, mas eu não tenho dinheiro para ser sócio com o senhor. Ele disse, não, eu entro com uma parte financeira, você vai entrar só com a parte de administração. Então, ok, começaram a trabalhar os dois, e eles foram trabalhando, e aquele senhor, ele já estava idoso, e ele então pega e depois passa para ele, e ele começa a administrar aquilo, mas antes ele começou a administrar o que não era dele, e aquele senhor viu, e hoje, a marca Colgate, ela é conhecida no mundo todo, queridos, mas começou com alguém que não tinha nada, literalmente não tinha nada, começou com alguém a quem foi confiado bens alheio, para administrar, ele entra lá como simples empregado, e ele depois se torna sócio, e depois se torna dono do negócio, e ele vai ampliando, e a coisa tomou proporções inimaginárias, mas aquele senhor falou uma coisa para William Colgate antes dele sair, William, faça uma coisa, de cada centavo que você ganhar, honre ao Senhor, honre a Deus de cada centavo que você ganhar, dê o dízimo de tudo que você ganhar, dê para Deus, porque Deus vai lhe honrar. E ele, o que ele fez, quando a coisa começou a andar, ele chamou o contador dele e disse, eu quero que você separe 10% de todo o lucro, de toda a renda de nossa empresa, porque vai ser para o Senhor. E o William Colgate, pode ver isso no YouTube, o William Colgate se tornou um dos maiores, queridos, um dos maiores patrocinadores de missionários, mantenedores de missionários espalhados pelo mundo. Linda a história dele, linda, mas foi alguém que, como eu falei, começou a administrar o alheio. Quando chegou nas mãos dele, aquilo que era dele, que o Senhor estava confiando para ele, ele já tinha experiência, e agora ele está começando a administrar o que lhe foi confiado, ele está começando a administrar isso a partir daquele momento. O filho pródigo, ele tinha a herança era dele, o patrimônio já era dele agora, só que infelizmente, ele não sabia administrar o que tinha. E eu conheço a história de filhos, que os pais morreram, e que ficou com a herança, e gastou tudo, perdeu tudo que tinha. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. A administração alheia funciona como um aprendizado para todos nós, porque na verdade, guarde isso, o Senhor não quer que eu continue sempre administrando o alheio, Ele quer que eu chegue a um ponto em que eu vá começar a administrar aquilo que é meu. Posso ouvir um amém da sua parte? Então, agora, Romanos capítulo 13, versículo 7, está escrito, pagai a todos o que lhes é devido. E eu estou resumindo o versículo, mas ele diz, a quem honra, honra. E eu quero nesta noite, essa pessoa não sabe, mas eu quero nesta noite honrar uma pessoa aqui, como uma excelente administradora. Eu estou falando de Rami Clay Mota. Gente, um dia alguém falou para mim, pastor Elcio, é o senhor que administra o dinheiro na sua casa, não é? Tipo assim, você é o homem. Eu olhei para ele e disse, não. Não sei se a pessoa ficou decepcionada. Eu disse não, quem administra dinheiro em casa é a minha esposa. Eu sou quase que um Potifar da vida nesse aspecto. De eu chegar com ela às vezes, e pedir, meu bem, me dá um dinheiro aí que eu estou sem nenhum na minha carteira. Teve vezes que eu tive que dar vale de oferta, o valezinho, sabe? Isso aqui vale 10, vale 5, dá vale de oferta, porque eu, meu Jesus, não andei com nenhum dinheiro. E ela é uma administradora tão top, que às vezes ela chega, meu bem,
eu estava fazendo umas economias e eu tenho um dinheirinho aqui de reserva. Você concorda que eu compre tal coisa? Eu digo, meu Deus, como é que essa mulher consegue ainda fazer uma economia no meio de tudo isso? Mas é questão de administração. Então eu reconheço que Deus colocou ao meu lado uma excelente administradora. Agora, queridos, é ruim quando alguém, com todo amor eu falo aqui com os homens, que tem homem que acha, não, porque eu sou homem da casa, eu tenho que administrar. Meu irmão, mas se você não é o melhor da casa na área de administração, tira o chapéu para tua esposa e entrega para ela isso. Poxa, você viu? Rapaz, era arriscado esse silêncio demorar mais tempo, viu? Que silêncio, Jesus! Então, eu lhe confesso do fundo do coração, eu não tenho vergonha de admitir. Eu não sei administrar tão bem quanto a minha esposa. E por isso eu entreguei para ela. Você sabe o que lá na porta da geladeira? O gás foi comprado tal dia. Conta de energia, da água, internet, aluguel da casa. Meu Jesus, obrigado porque o Senhor levantou esta mulher, Jesus. Sabe uma coisa tudo organizada, meu Deus, se você chegar a sentar com ela, pastora, me mostre a sua contabilidade. Meu irmão, está tudo anotado, tudo. É impressionante. Então eu quero lhe honrar nesta noite, minha esposa. Glória a Deus pela sua vida. Amo você. Agora olha aqui para mim, por favor. Muitos dos que entregam 10% do seu salário dízimo, acredite, não conseguem viver com 90%. Vou repetir. Muitos que entregam fielmente 10% do seu salário para o Senhor, não conseguem viver com 90%. Pastor, qual a razão? Pastor, a razão é esse desgraçado desse devorador. É esse devorador lá de Malaquias 13. Ah, demônio. Olha aqui para mim. Não culpe o devorador se você não sabe administrar bem o que é seu. Porque de repente o devorador está lá, não foi eu não. Não foi eu, foi ele sozinho. Foi ela sozinha que fez isso. Eu estava de longe. Não dei ideia nenhuma. Porque entenda, se a questão é uma má administração, não vai adiantar eu repreender o devorador ou pedir para o Senhor repreender. Porque de repente o devorador não está envolvido nisso, é a questão da forma como eu estou administrando. É a forma como está acontecendo. Aí vem a pergunta, pastor, qual a solução para isso? Tiago capítulo 1, versículo 5, queridos. É a solução para isso, Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lhes improspera, e lhes ser-lhe-á concedida. Às vezes é uma questão de pedir sabedoria, graça. Senhor, eu quero ser um bom administrador. Queridos, olha, pare para você pensar. Deixa passar um filme de uns 10 segundos na sua cabeça. O tanto de dinheiro que já passou pela sua mão. Deixa passar. Meu Deus do céu, já era para eu ter saído do aluguel. Meu Deus, já era para eu ter o meu carro. Já era para eu ter até uma fazenda com um gadinho, né? Não. Pare para você pensar. O dinheiro que já passou pela nossa mão, queridos. Em que momento o devorador estava no meio? E em que momento a má administração prevaleceu? Quem está me acompanhando aí, gente? Amém? Eu sei que tem um momento de fazer aquele silêncio, né? Mas vamos lá.
Terceiro nível de administração. Primeiro nível, me ajude aí. Primeiro nível é administração do alheio. Segundo nível, administração do que é meu. E o terceiro nível, segura aí, é a administração das verdadeiras riquezas. Tem aí? Isso. O pastor Arão Xavier, ele disse o seguinte, olha o que ele disse: existem pessoas tão pobres, que só têm dinheiro. Existem pessoas tão pobres, que só têm dinheiro. Lucas 16:11. Isso aqui é da parábola, Lucas 16:11. E se vocês não são dignos de confiança nas riquezas deste mundo, quem confiará os verdadeiros tesouros do céu a vocês? Então guarde uma coisa que eu vou lhe dizer aqui, muito importante. As verdadeiras riquezas são as riquezas espirituais, pois essas riquezas a traça não corrói, a ferrugem não consome, e ladrão nenhum pode roubar. Essas são as verdadeiras riquezas da qual Jesus falou. E às vezes tem gente se matando pelo que é material. É bênção, mas ele não pode me levar a eu me consumir, a gerar, a criar inimigos em virtude disso. É importante, queridos, a gente refletir sobre isso aqui, porque existe algo que é um nível maior dessa administração. Ele diz, olha, se você não sabe administrar o alheio, como é que você vai conseguir administrar o que é seu? E se vocês não sabem administrar as coisas deste mundo, como é que vocês vão conseguir administrar os verdadeiros tesouros dos céus que o Pai tem para dar para vocês? Então existem riquezas muito maiores do que a financeira. Mas eu creio que a financeira, ela vem num grande pacote também para todos nós, queridos. Eu creio que ela vem, sabe, mas pensem nisso, que a oração de Paulo era que vocês sejam enriquecidos em tudo. Pare para você pensar que vocês sejam enriquecidos em tudo, em todos os níveis, em todas as áreas. É o desejo do coração de Deus para a minha e para a sua vida. Eu não sei você, mas quanto a mim, eu quero viver esses 3 níveis de administração. Eu quero viver. Qualquer coisa, porque sempre a gente acaba lidando com aquilo que é alheio. Alguém confia para a gente, você pode fazer isso para mim? Não acontece isso? Sempre alguém está nos confiando alheio. Como é que a gente vai administrar? E quanto àquilo que é nosso, como nós estamos administrando? Mas o Senhor, Ele está mostrando, olha, é esta fidelidade, queridos, é que vai nos levar a Deus nos confiar as suas verdadeiras riquezas. Riquezas que estão guardadas em Cristo Jesus. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Paulo diz, mas Ele nos revelou por intermédio de seu Filho, por intermédio do Espírito Santo. Então, eu quero que você guarde isso no seu coração. Existem riquezas em Deus, que estão entesouradas para a minha e para a sua vida. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas olha aqui para mim, é como se estivesse faltando algo para acioná-las, para liberá-las. E pare para você pensar, será que não é a questão da boa administração? Será que não é a questão da fidelidade? Da forma como nós estamos administrando, como nós estamos vendo e como nós queremos de fato ver tudo aquilo que o Senhor está nos dando e como nós queremos a partir de então trabalhar em tudo isso. Este tipo de mordomo que o Senhor tem já levantado, eu creio,
Esse tipo de mordomo, o Senhor, Ele está levantando e confiando a chave de Davi, para que ele possa abrir os verdadeiros tesouros dos céus, e administrá-lo com graça e sabedoria. Eu creio, e ouça-me uma coisa, eu estou finalizando isso aqui para eu orar com você. Eu vou pedir, fique de pé, por favor, fique de pé. Aleluia. Preste atenção nisso aqui que eu quero falar para você. Queridos, eu creio que Jesus, eu creio que Ele vai manifestar, guarde isso que eu vou lhe dizer aqui. Eu creio que Jesus vai manifestar na vida da igreja muitas dessas riquezas, desses verdadeiros tesouros vindo do céu para nós. Eu creio, mas eu creio também que o Senhor, desta geração de bons mordomos que Ele está levantando, essa geração que é representada por Eliaquim, eu creio que o Senhor, Ele está levantando pessoas que vão ter e que vão se tornar bons administradores dos seus próprios negócios, que vão estar recebendo da parte do Senhor, como eu falei aqui domingo passado, estratégias, direção. Deus vai estar dando planta, Deus vai estar dando meios para que essa pessoa ela entenda que o Senhor está falando com ela, que o Senhor a está levantando para viver um tempo especial. Queridos, tem alguns discípulos nossos aqui. Eu tenho procurado orar todos os dias pelos nossos discípulos. Eu tenho orado, e uma das coisas que eu oro é que eles estão sendo bem-sucedidos na área onde eles estão atuando, de orando, chamando pelo nome e profetizando. Senhor, eu creio que eles estão crescendo, eu creio que eles estão rompendo, eu creio que eles estão sendo bem-sucedidos naquilo que o Senhor os chamou para fazer. Eu creio numa realização ministerial, eu creio em uma realização profissional, eu creio numa realização em todas as áreas. Então isso que eu tenho trazido para você, como uma palavra da parte do Senhor, é porque eu creio. Uma pessoa, ela na segunda-feira agora que passou, ela me mandou uma foto: pastor, eu quis compartilhar com o Senhor os meus pequenos começos. Uma foto de um escritório pequeno, sabe, um lugar, um espaço lá. Eu peguei e mandei uma mensagem para ela, disse: está escrito na palavra de Deus, que nós não devemos desprezar os humildes começos. Não despreze o seu humilde começo. Ele pode parecer pequeno, mas diante do projeto que Deus tem para você já é grande. Diante daquilo que Deus tem para você já é grande. Agora nós precisamos conseguir enxergar isso pela ótica de Deus, conseguir enxergar pela ótica de Deus, e conseguir caminhar nessa luz, acreditando, queridos, que Deus, Ele tem coisas grandes para nós. E eu vou chamar aqui à frente, aqui, só para a gente ter um tempo de oração, porque daqui a pouco a gente vai ter um tempo de ceia, da ceia do Senhor. Eu quero chamar aqui à frente, você que está sendo um administrador de algo alheio, você ainda não é administrador do seu próprio negócio. Eu quero chamar você, venha primeiro você aqui à frente. Você que é um administrador de algo que alguém tem confiado, você não é o dono do seu negócio, você é sócio, você é um empregado, você é um funcionário. Eu quero chamar aqui, se tiver alguém, mais alguém, pode vir aqui. Se de repente você não quiser vir, não tem problema. Mas se você entende isso que eu estou falando, e você acredita que Deus tem algo maior para você, e que Deus quer confiar para você algo que seja seu,